tarde, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Hoje é sábado, dia 31 de julho de 2021. Hoje o dia está frio, chuvoso, mas eu estou aqui mais uma vez para dividir com vocês mais uma das minhas experiências que eu tive com Deus. E o título desse vídeo vai ser A Revelação do Espírito Trocador de Mente e o falso derramamento do Espírito nas igrejas. Amém? Glória a Deus. Só que eu queria deixar uma palavra nesta tarde para meditação e no decorrer da minha experiência, das minhas visões e revelações, eu vou explicando dentro da palavra exatamente como o Espírito Santo me ordenou. Tudo que eu te revelar, mostra que está escrito. Olha o que a palavra diz aqui, ó. Portanto, convém nós atentarmos para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, ao qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais, milagre e várias maravilhas, dons do Espírito Santo, distribuído por sua vontade, porque não foi os anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo, que é o homem para que dele te lembres, ou filho do homem para que deles te visite. Amém, igreja? Então você vê aqui que a Bíblia manda, o escritor de Hebreu manda, que nós devemos atentar. O que é atentar? Ser zeloso, aplicado, cuidadoso naquilo chamado Escritura Sagrada da Palavra de Deus. Porque a todo momento, se nós transgredirmos, ou colocar ou tirar, nós já estamos desviando. E o que eu vou falar aqui vai ser exatamente sobre isso. Semana passada, eu estava dirigindo meu irmão e ele do meu lado tirando as coisas da palavra e botando aquilo que ele achava. E eu virei para ele e falei, eu não concordo. Porque o que está escrito é o que tem que falar. Se está escrito isso, é isso. Não precisa eu trazer algo para poder pegar ou tirar, para querer colocar palavras e tirar a palavra. O que a Bíblia está escrito, está escrito. Não precisa a gente enfeitar, transformar a palavra de Deus. Aí passou, eu vim para minha casa. Quando foi de madrugada, eu vi aquele espírito descendo, aquela sombra negra devagarinho, sorrateiramente, descendo sobre a minha parede e veio na minha mente. Depois que veio na minha mente, desceu para o meu coração, como não achou lugar para ficar, deu aquele choque que eu abri o olho na hora assim. Tomei aquele susto e corri e fui orar. Naquele exato momento foi me dado a revelação que aquele espírito veio para ver se achava lugar na minha mente, devido ao que eu tinha escutado da palavra de Deus através da boca daquele irmão, distorcidamente. Então aquele espírito veio para mudar o meu coração e mudar a minha mente. Por que o título desse vídeo ele vai ser a revelação do espírito trocador de mente e o falso derramamento de espírito nas igrejas? Quantas pessoas estão tirando, estão andando de qualquer jeito, e a Bíblia fala aqui, o escritor de Hebreus, que nós devemos atentar para aquilo que nós ouvimos, que já foi falado. Está aqui, ó, na Bíblia. Primeiro começou pelo nosso Senhor Jesus Cristo, depois pelos que a ouviram, pelos apóstolos, e depois foi dado a nós. Por isso que a Bíblia fala que a salvação primeiro veio para os judeus, depois para os gregos, e assim para os gentios, que somos nós. Aí se você for ver como que a Bíblia não muda, é só em Deuteronômio
em Deuteronômio 32, 40, olha o que a Bíblia fala. Ó. Porque levantarei a minha mão aos céus e direi, eu vivo para sempre. Isso é o Senhor falando através da palavra dele. Se eu afiar a espada reluzente e travar do juízo a minha mão, farei tornar a vingança sobre os meus adversários e recompensarei os meus aborrecedores. O que é aborrecedores? São aqueles que estão introduzindo palavras, pensamentos humanos, aquilo que eles aprendem em teologia, dentro da palavra de Deus, e eles acham que isso está certo. Você vê que nenhum dos apóstolos foi preciso eles introduzir teologia dentro da palavra. Mas Deus derramava o Espírito dele, fazia prodígios, milagres, cura, fazia maravilha no meio dos apóstolos. Porque a palavra era simplificada da maneira que eles ouviram do nosso Senhor Jesus Cristo, então eles passavam pregando. Então o verdadeiro Espírito Santo, o dono da igreja, estava ali. Porque o Espírito que estão dentro das igrejas hoje, muitos estão falando em mistério, pulando, dizendo que é Deus, mas é fogo estranho dentro da igreja. Porque já deram um lugar, e o próprio Jesus advertiu que um pouco de fermento leveda toda a massa. Isso quer dizer o quê? Não basta muita coisa para nos encher de um espírito estranho, de um fogo estranho, mas um pouquinho. E olha o que Moisés fala aqui, ó. Embriagarei a minha espada, embriagarei as minhas setas de sangue, e a minha espada comerá carne do sangue dos mortos e dos prisioneiros. Desde a cabeça haverá vinganças do inimigo. Jubilai, ó nações, com o seu povo, porque vingará o sangue dos seus servos, e sobre os seus adversários fará tornar a vingança. E terá misericórdia da sua terra e do seu povo. Veio Moisés e falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo, ele e Osés, filho de Num. E acabando Moisés de falar todas essas palavras a toda Israel, disse-lhe, aplicai vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que os recomendeis os vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não é vã. Antes é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides a possuir. Você vê que o escritor de Hebreus, ele manda nós aplicarmos, atentarmos, sermos diligentes na palavra, ser zeloso, e aqui Moisés, não existe um profeta que Deus levantou que traga o povo a uma santidade. Para que o Espírito de Deus seja derramado sobre a cabeça de alguém, tem que haver santidade no corpo, na alma e no espírito. Aquilo que muitos estão perdendo, a santidade do corpo. Quantos pastores o diabo conseguiu trocar a mente deles, eles perderam as suas vestiduras contra as missionárias, pastoras, estão perdendo as vestes, porque estão querendo andar como o mundo. Mas não se esqueça disso, porque a Bíblia fala aqui, ó, se eu afiar a minha espada reluzente e travar o juízo, minha mão farei tornar a vingança sobre os meus adversários, e recompensarei os meus aborrecedores. Até quando tu irás aborrecer a Deus e entristecer o Espírito Santo de Deus, andando como um mundo pastor e missionária? Escuta o recado de Deus para vossas vidas. A revelação do espírito trocador de mentes, o falso derramamento de espírito dentro das igrejas.
Aí muitos usam a palavra erroneamente, que está escrito em Joel. Mas a gente vai lá em Joel, para a gente ver o que está escrito a respeito disso. Abra lá em Joel. Joel 2. Antes da promessa do Espírito ser derramado sobre toda a carne. Mas eu vou contar mais um pouco aqui das visões. Aí, eu dentro da igreja, lá dirigindo o culto, toda hora eu via a mesma sombra negra vinha até o meio da igreja querendo entrar, e quando eu olhava ela voltava para trás. Sabe por que lá ela voltava para trás? Porque lá o microfone não está sendo dado na mão de mulher com boca pintada. Lá o microfone não está sendo dado na mão de mulher cheia de brinco, de vaidade. Lá não está sendo dado na mão de pastor que quer viver igual o mundo. Pula na igreja, fala em línguas e depois quer andar igual o mundo de camiseta e bermuda. Missionárias. Lá não tem isso. Então por isso que aquela sombra vinha até o meio da igreja e voltava. O teu pecado vai te produzir abrolhos e espinho no decorrer da sua vida. Eu não digo nem ministério, mas no decorrer da sua vida. Porque ministério é aqueles que Deus deu e que o pastor está levando ele com responsabilidade e com sinceridade. Olha o que a palavra diz antes do derramamento de Espírito, que a palavra de Deus diz em Joel 2, versículo 28. Tocai a buzina em Sião, e clamai em alta voz ao monte da minha santidade. Perturbe-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele está perto. Dias de treva, de tristeza, dia de nuvem e de trevas espensa, como a alva espalhada sobre os montes. Povo grande e poderoso, qual desde tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante de geração em geração. Dia dele, um fogo consome atrás dele, uma chama abrasa, a terra diante dele é como o jardim do Éden. Mas atrás dele, um desolador deserto, sim, nada lhe escapará. Você vê que primeiro Deus manda tocar a buzina, clamar do santo monte dele, e que a terra tem que se perturbar. Isso quer dizer, os moradores da terra têm que ficar preocupados em servir, em agradar a Deus, porque Deus irá cobrar de cada um segundo as suas obras, segundo o mau caminho, segundo a porta larga, segundo o caminho estreito, que cada um resolveu andar. E olha o que a palavra diz aqui, ó, versículo 9, Joel, capítulo 2, versículo 9 agora. Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão às casas, pela janela entrarão como ladrão. Diante dele tremerá a terra, abalar-se-á os céus, o sol, a lua enegrecerão, e as estrelas se retirarão o seu resplendor. E o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimos são os seus arraiais, porque poderoso é executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem poderá sofrer? Você vê que a terra já tem tremido, a terra já está se abalando. Quantas pessoas tiveram que fugir de inundação, entrar por janela, correr, pular, como se fosse um ladrão fugindo de alguém. Você vê que Deus ele tem dado sinais. Deus ele dá sinal, ele revela. Não existe revelação alguma, dom que o Senhor dê ao homem, e o homem diz, eu tenho um dom dado por Deus, que não seja para manter as escrituras da palavra de Deus. Se não for para manter as escrituras, o dom que você tem não é Deus, não é o Espírito Santo, mas é um espírito maligno. Se você for ver o que a palavra fala em 1 Samuel, quando Saul vai até a casa de Jessé, a Bíblia fala que o Espírito do Senhor se apartou de Saul. E quando Deus unge a Davi, o Espírito do Senhor vem sobre Davi e torna ele em outro homem.
E Saul é atormentado pelo espírito da parte de Deus, que Deus permitia isto acontecer, porque Saul não manteve a obediência daquilo que era ordenança das escrituras sagradas. Então a Bíblia diz que depois da morte de Samuel, Saul chama teus servos e fala: procurai uma mulher pitonisa que tem um espírito de feiticeira. Olha o espírito trocador de mente. Para quem buscava o Senhor. Ele buscou o Senhor em sonho, por profeta, por urim, e Deus não respondeu ele. Sabe por quê? Porque ele estava na desobediência. Aí você quer me dizer que você está em pecado e que Deus, ele vai te ouvir, ele está te ouvindo? Ele vai te ouvir sim quando se arrepender. Então, ali o que acontece? Aquela mulher vai e invoca aqueles espíritos e Saul, ele é enganado. A ponto de ela falar: eu vejo deuses subindo da terra. A única coisa que sobe da terra, debaixo da terra, são demônios, deuses. São demônios, ao qual eram anjos, e foram lançados na terra. São os únicos, é o mesmo que eu vi descendo, subiu do inferno e desceu da parede do meu quarto, quando eu ouvi aquela palavra distorcida. É o mesmo quando eu estava lá na igreja pregando, vinha até o meio da igreja e voltava para trás, quando eu olhava para ele. Aí tem um inscrito no canal, Paulo, meu amigo aí, ó, buscando a Deus com sinceridade, pediu para me orar pela barriga da esposa dele, que o Espírito Santo tinha revelado que aquilo ali tinha sido um trabalho de feitiçaria feito na China, lá para fora, de voodoo, e aquilo ali estava assolando a esposa dele, eles estavam buscando no monte. E eu vim orando, aí olha só o que aconteceu. O Espírito Santo me levou num lugar onde eu vi as pessoas, num lugar turístico. E naquele mesmo lugar turístico tinham leões, aqueles leões lá da China, que tem a boca aberta, aqueles dragão com boca aberta. E quando eu vi as pessoas tocando naqueles leões, as pessoas iam entrando legiões de demônio nela, e era um espírito de contenda que faziam eles brigar, como se fosse esses filmes de samurai, de espadachim. E eu vendo aquilo, eu entrava no meio, eu vi os demônios, eu repreendia eles, eles começavam a blasfemar contra a minha vida. E eu orava a Deus, levantava a minha mão ao céu e falava: Senhor, eu vi o anjo Miguel aqui para me ajudar. E aqueles demônios ficavam tudo de costas no chão, colado, sem se levantar. E eles iam blasfemando contra a minha vida. Aí no decorrer disso, Deus trouxe o meu espírito. Quando eu abro o olho na minha cama, eu vejo uma espada larga, mais ou menos dessa largura assim, ó, descendo sobre a minha cabeça. Se eu abrir o olho, eu vi quando o anjo do meu lado da cama sacou a espada dele e bateu naquela espada de baixo para cima assim. Eu saí, abri o olho, tomei aquele susto, eu escutando aqui no quintal: tem. Chamei minha esposa e falei: vamos orar, porque ó, Deus deu um livramento aqui agora. O anjo aqui do lado da gente sacou a espada, eu tive a visão assim. E o anjo foi, sacou a espada de baixo para cima, antes de pegar por cima da minha cabeça. Aí tem muita gente que às vezes olha um filme na televisão, não sabe o significado daquilo, como se fosse uma espada de um samurai. E eu vendo aquilo, aí falei com esse amigo meu, ele é até inscrito do canal, orei, deitei, continuou aquela guerra espiritual aqui no quintal, a noite toda eu escutando aquilo. Aí, olha o que a palavra diz em Isaías, capítulo 31. Olha o que a Bíblia diz, ó. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho não de mim, e que se cobriu de uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. Quantas pessoas eu já vi falar que está sobre a cobertura espiritual de um pastor, de um apóstolo, de um bispo? A Bíblia fala sobre isso. Mas aí eu te pergunto, meus irmãos,
o pastor, o bispo, será que ele anda em santidade para que Deus possa derramar sobre ele o Espírito dele? Eu vou voltar lá em Joel 2, depois que eu ler Isaías 30. Olha o que a palavra diz aqui, ó. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho não de mim, e que se cobriu de uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado, que descem ao Egito sem perguntarem à minha boca, para fortificar com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito. O que eu vi? Não foi uma sombra descendo? Quando a Bíblia fala acerca do, é profetizado, o Egito hoje, para nós representa o mundo. O mundo. Quantas pessoas andam igual no Egito, mas por que o Egito para nós representa o mundo? Porque tudo que nós vemos no mundo hoje tinha na Grécia Antiga, tinha no meio dos gregos, tinha no meio de Roma, tinha no meio de todo aquele povo ao qual contenderam contra o Senhor. Tinha prostituição, tinha homossexualismo, tinha mulher que traía marido, bebedice, tinha tudo enquanto é tipo de coisa que nós imaginarmos hoje. Então, por isso que a Bíblia aqui, Isaías 31, ela fala, ai daqueles que foram buscar conselho não de mim, nem do meu espírito, mas foram sobre a sombra da força do Egito, a força da sombra do mundo. Igreja cheia, multidão de gente, numa igreja, desconcertado. Isso é a força do Egito, aonde o Espírito de Deus não está atuando mais. E a terra está tremendo exatamente como a Bíblia diz, que diante dele treme a terra, escurece o sol, as estrelas perdem a luz. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Porque a força do Faraó se tornará em vergonha e a confiança da sombra do Egito em confusão. Porque os seus príncipes estão em Zoar e os seus embaixadores chegaram a Anes. Eles se envergonharão de um povo que de nada lhe servirá, nem de ajuda, nem de proveito, antes de vergonha e de oprório. Peso de animais ao sul para terem aflição de angústia, de onde vem a leoa, o leão, o basílico, a áspide, ardente voador, levarão às costas jumentas suas fazendas, sobre os corcovados de camelos, seus tesouros a um povo que de nada lhe aproveitará. Você vê que tu pode levar tudo do suor do teu rosto, do suor do teu trabalho, a tua casa, tu pode depositar o pé desses homens, que no final nada disso lhes aproveitará, porque lhes será negado diante de Jesus Cristo e dos seus santos anjos o direito de salvação, porque foram rebeldes e não buscaram da parte do Senhor e nem do Espírito Santo de Deus. Por isso que o título desse vídeo vai ser a revelação do Espírito trocador de mente e o falso derramamento do Espírito nas igrejas. Agora vamos voltar lá em Joel. Abram em Joel. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Joel 2,14. Quem sabe se voltará, se arrependerá, e deixará após si uma benção, em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai buzina em Sião, santificai. Um jejum proclamai, um dia de proibição. Congregai o povo. Santificai a congregação, ajuntai os anciões, congregai os filhinhos, os que mamam. Sai o noivo da sua reclama e a noiva do seu talo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar. Digam,
Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao oprório, para que as nações façam escárnio dele, porque dirão entre os povos, onde está o seu Deus? E aí? Quantas pessoas, igual tem tido escândalos em cima de escândalo, por homens corruptos, falsos, e agora estão perguntando, onde está o seu Deus? Não porque o Senhor lhes abandonou, mas porque antes disso eles abandonaram ao Senhor. Então o Espírito do Senhor se afastou deles. E olha o que a palavra diz no versículo 28. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão visões, sonhos, e os vossos mantebos terão visões. E também sobre os vossos servos, sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. Mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue, fogo, coluna de fumaça, o sol se converterá em treva, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião, em Jerusalém, haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes, o que o Senhor chamar. Amém, igreja? Aquele que o Senhor chamar. Mas para que esteja livramento, salvação, pastores, pregai contra o pecado. Anunciai a vinda do santo, do justo, porque enquanto nós não falarmos a verdade, a sombra do Egito estará sobre vossas cabeças, estará sobre vossas mentes, a ponto de Deus me revelar isso tudinho, a ponto de Deus me revelar tudo isso. E você vê que o escritor de Hebreus manda nós atentarmos para a palavra. Isso quer dizer ser zeloso, aplicado. Você vê que Moisés mandou o povo a falar à geração vindoura, que deveria atentar para o mandamento, para a lei do Senhor, que isso, a palavra de Deus não é em vão. A palavra de Deus é a nossa vida, seja por bem ou para o mal. E para que o nosso dia pudesse ser alongado sobre a face da terra. E quantas pessoas têm perdido essa chance por não crer na palavra de Deus, por não crer. Você vê que Deus tem me dado visões e revelações. Eu tenho colocado aqui a minha cara, a tapa, para ser criticado, para ser caluniado, para quem quiser ter, achar o que quiser achar. Eu não me importo, eu não estou preocupado com o que tu vai achar de mim. Eu estou preocupado em passar aquilo que Deus me revelou e eu aplicar na minha vida e na vida da minha família, e se aqueles que derem crédito à palavra de Deus, que haja arrependimento e salvação sobre a sua vida. Você vê que a Bíblia está se cumprindo a cada dia. A cada dia a palavra de Deus está se cumprindo. E muitos não têm entendido como que ela tem se cumprido da maneira que a Bíblia fala, porque deixaram de falar a verdade. Hoje mesmo eu acordei, era 10 para as 6, fui buscar 2 amigos meus que trabalham comigo. Quando eu estou chegando perto da casa de um, estou vendo aquele rapaz com a mão no bolso, de capu. Era mais ou menos às 6h30. Aí eu olhei ele perto da árvore e fui me aproximando com o carro. Quando eu parei, ele sumiu. Desapareceu do nada. Aí aquilo me encabulou. Eu voltei, peguei o rapaz na casa dele, falei, rapaz, tinha um rapaz aqui, pensei até que era o senhor. Eu vim devagarinho, quando eu fui parar perto dele, ele sumiu, evaporou. Na verdade, eu vi, foi um demônio aqui, um espírito maligno. Aí ele falou, aonde tu viu? Eu falei, vi aqui. Falou, vou te contar uma coisa que tu nem sabia. Eu falei, fala pra mim. Você sabia que os traficantes daqui, eles ficam ali armados vendendo droga? No mesmo lugar que você viu. Eu falei, não sabia. Fica ali de noite, de madrugada, no mesmo lugar que você viu. Para você ver
que a todo momento, em cada área da nossa vida, existe um espírito que ele é separado lá no inferno por Satanás com a finalidade de nos enganar, de nos prender no pecado, da maneira que nós não podemos alcançar a salvação. E começa a vir aquela palavra que Moisés falou ali em Deuteronômio, dizendo o quê? Que a palavra de Deus é a nossa vida, a palavra dele não é em vão, e é para que nos alongue o nosso dia na face da terra. Alguém que trafica, que vende droga, a vida dele é longa ou é curta? Eu faço uma pergunta a você. Aí eu te pergunto, por que aquele irmão começou a tirar as coisas da palavra e colocando, aquele espírito veio de madrugada e foi até a igreja querendo achar um lugar, uma brecha na minha mente, no meu coração, mas não teve como ficar. Por quê? Porque eu tenho me alimentado da palavra de Deus e tenho tido orientações pelo Espírito Santo de Deus. Então não perca a oportunidade. Jesus Cristo ele está voltando. Você vê que no mesmo livro de Joel, onde a palavra diz que Deus vai derramar o seu Espírito, a mesma palavra fala a respeito de prodígio no céu, coluna de fumaça, vulcões entrando em erupção, que a lua se tornará em sangue. Você vê que a lua, todas as vezes, você vê que a lua tem vindo cada vez mais vermelha. Só está faltando o sol se escurecer, as estrelas parar de brilhar. Mas é terremoto, é maremoto, é vendavais. Tudo isso, tudo que a palavra diz que ia acontecer no final dos tempos, está diante dos olhos de muitas pessoas, de muitos pastores, e quantos pastores, ao invés de manter a Escritura, ele tem se desviado e tem entrado pelo mau caminho. Quantos pastores? Amém, igreja? E esse aqui é o meu apelo que eu venho fazer para você que vai assistir esse vídeo. Procura um pastor, uma igreja, alguém que te ensine a se santificar, que te ensine a andar na doutrina que a própria palavra de Deus diz e manda a todo momento. Muitos falam que Deus quer só o coração. Se Deus quisesse só o coração, o diabo não tinha vindo da minha consciência. Se Deus quisesse só o coração, Satanás não tinha ido lá na igreja tentando assumir a direção do púlpito. Se Deus quisesse só o coração, o Espírito Santo não tinha me arrebatado e me levado, me mostrando aquelas pessoas que parecia que estavam numa viagem turística, quando tocava aquelas imagens que ali estava da China, ali não entrava aquelas legiões de demônio que eu vi. Então você vê que a todo momento o diabo ele quer alcançar a vida do ser humano em todas as áreas, mas a intenção é uma só, para que no grande dia terrível do Senhor, da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, nós não possamos subir, serem salvos, mas que nós viemos ser condenados junto com Ele. Então você vê que a Bíblia a todo momento ela nos adverte acerca de salvação. Não existe outro evangelho a não ser arrependimento dos pecados, convenção, salvação ou condenação. Se tiver um evangelho que seja pregado, distorcido, ele é um evangelho amaldiçoado, é anátema, como Paulo diz. Ainda que desça do céu um anjo que pregue outro evangelho que não seja esse que aqui está escrito, que ele venha a ser tido como anátema. Isso quer dizer o quê? Como amaldiçoado. Amém, igreja? Fica na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus possa te abençoar e que as escamas dos seus olhos, você que está vendo esse vídeo, que vai ver, que venha entrar essa semente nos teus ouvidos, no seu coração e venha te libertar de todas as práticas
condenada pela palavra e que você e sua casa irão servir ao Senhor. Em o nome de Jesus. Fica com Deus, na paz do Senhor Jesus.